Tópico 5: positivismo sociológico e neopositivismo. Então, vamos falar sobre o positivismo sociológico de Augusto Comte. E começando a falar sobre essa transição que aconteceu entre a filosofia e o conhecimento científico. Nessa época, entre século XIX, século XX, pensamento iluminista, pensamento filosófico, era que, né, através da Revolução Francesa e tudo mais, que o único conhecimento considerado verdadeiro é o científico. E o científico ele tem como base métodos de experimentação, né, aplicação, estudo de caso e tudo mais para comprovar aquele estudo, né? Então, a ciência é justamente isso, é o estudo e a explicação concreta de como chegou naquele resultado a partir desses estudos, enfim, para se chegar a um conhecimento verdadeiro a respeito daquela situação. Então, com isso, Augusto Comte ele juntou o conhecimento filosófico com a ciência e surgiu a sociologia, que nada mais é do que o estudo da sociedade. O estudo da sociedade, uma vez que nessa época, a partir dessas revoluções iluministas, revoluções francesas, né, com o pensamento iluminista, trouxe muitas modificações, derrubou o antigo regime, a monarquia. Além disso, trouxe esse entendimento de educação universal que traria o progresso e a evolução da humanidade. Logo posteriormente, a Revolução Industrial, com o acúmulo de fábricas, êxodo rural, muita desigualdade social. Então, toda essa desestabilização, instabilidade dentro da sociedade gerou a sociologia. Houve essa necessidade de estudar a sociedade para procurar formas de ordená-la de forma que viesse a trazer o progresso, porque da forma que estava desorganizada. E a tendência era a regressão. Então, surgiu a ciência, a sociologia, o positivismo sociológico, que é a ciência da sociologia, que estudava a ordem política, a ordem social, aplicando conhecimento científico para trazer, então, o progresso da humanidade. Certo? É basicamente isso o positivismo sociológico. Bom, e o pensamento neopositivista, que é o positivismo jurídico, né? Na figura de Hans Kelsen. O que ele trouxe foi a busca pela compreensão da estrutura lógica do direito. Ele, através da teoria pura do direito, entendia que só poderia ser considerado ciência as leis que fossem aprovadas, criadas, elaboradas, entrassem o sistema normativo mediante através de um processo, do processo legislativo, onde o homem determinava quais seriam as leis que o Estado, que as pessoas deveriam seguir. Então, Hans Kelsen explica que era uma ciência, entre aspas, perfeita, né? Por quê? Porque não haveria brechas, uma vez que somente teria a obrigação de ser cumprida. As leis só teriam a obrigação de serem respeitadas, de serem obedecidas. Não existia brecha para injustiças, não se analisava se a norma era justa ou era injusta, mas tão somente se era válida ou inválida. Então ficou, não é à toa que não perdurou, né, até os dias atuais, e surgiu o pós-positivismo, que o pós-positivismo, como foi explicado no tópico anterior, nada mais é do que a junção, né, dos princípios de valores éticos, políticos, sociais, econômicos, para serem considerados dentro da interpretação do direito, visando sempre a justiça, visando sempre o progresso, caso em que não ocorria com o neopositivismo pela simples aplicação pura do direito, né? A teoria pura do direito, obedecer às normas. Na ressalva de que Hans Kelsen nunca imaginaria que o homem iria querer criar leis que viessem contra a humanidade, contra a sociedade. Isso houve essa brecha, né? Houve essa quebra. Ele não pensou nisso. Então é basicamente isso.